Então, boa tarde a todos. Hoje a gente veio aqui para apresentar o nosso trabalho de manejo e controle de doença. E o nosso grupo é composto pelo Felipe Fácil, pelo Matheus Kaique, pelo Matheus Stephens e pelo Guilherme Lopes e por mim, Gilmarlos Ferreira. Então, nosso trabalho foi realizado na nossa universidade, que seria a PUC-PR, que se encontra no município de Toledo, e realizamos um trabalho prático que, no entanto, fizemos o plantio da cultura do feijão. E a partir disso, realizamos aplicações de fungos nelas, como foram estudados em sala de aula. A gente fez isso no laboratório, coletamos algumas amostras de fungo, realizamos isso, põe dentro de um recipiente com água e fomos aplicar a nossa cultura do feijão. O feijão que foi plantado foi o feijão rajado. Fizemos o plantio dele no dia 22 de março, mas nós não tivemos resultado por conta que ele não teve 100% da germinação, foram alguns ou os outros que nasceu. E a partir disso, com o decorrer do trabalho, meus outros amigos vão explicar certamente como foi o replantio. E, no entanto, nosso trabalho, a gente realizou três experimentos. No entanto, juntando seriam quatro, por conta que a gente tem a testemunha, que eram os experimentos sem nenhum tipo de aplicação de algum químico, algum preventivo, ou curativo, ou biológico. O segundo experimento nosso foi um experimento com aplicação de um fungicida preventivo, que seria o suporte. O terceiro experimento foi a aplicação de um preventivo com um curativo, que a gente tem o Blavinte. E o último experimento nosso foi somente um curativo na penúltima semana da coleta do nosso experimento. No entanto, a gente queria ver se a gente ia ter algum resultado fazendo essa aplicação final desse curativo para ver se ele conseguia minimizar essa doença que estava implantada já na nossa cultura, se ele poderia fazer algum controle ou não, se ele teria alguma eficácia. E a partir do decorrer do trabalho, a gente apresentou alguns dados nas nossas planilhas que, no entanto, mesmo ele sendo aplicado no estágio final, tendo já a doença aplicada na cultura, a gente pode ter uns mínimos resultados de controle. E agora eu passo a palavra para o Matheus Kaique. Bom, como o Gilmar disse, nós não obteve germinação do feijão rajado. Nós replantamos um feijão do tipo carioca no dia 6 de abril, que foram plantados 3 feijões por vaso. Na outras semanas, fomos analisar e fizemos a aplicação do fungo e do fungicidas, suporte e Blavinte. No dia 22/4, foram aplicados inseticidas Esperto e Curbix. No dia 26 de abril, foi feita a escolha das plantas, ficando apenas uma planta por vaso. No dia 31/5, foi feita a última aplicação de fungicida, que foi o curativo Opera Ultra. E eu irei explicar mais sobre os processos realizados no dia da coleta, né? Então, cada planta dos 4 experimentos, né, dos 4 tratamentos, foi retirada do vaso, né, e realizado a limpeza da raiz, retirando os excessos de terra com água corrente. Após a limpeza da raiz, foi realizada a pesagem da planta inteira. Após a pesagem, cortamos a raiz, separando a planta em 2 partes, a parte aérea e raiz, né? Na parte aérea foi realizado a contagem do número de folhas, número de vagens, espade e peso. Na raiz foi realizado o comprimento, o volume e peso. Bom, usando esses métodos que o Matheus acabou de dizer, essas medidas de índice SPAD, né, que é o medidor dos teores relativos de clorofila, onde a gente obtém a capacidade fotossintética da planta, que acarretará na produção de energia necessária para a sua sobrevivência. Nós tiramos uma média de todos esses resultados, tendo como resposta o melhor controle da doença, concluindo, então, que o melhor experimento foi com controle químico usando o Blavinte, que é o preventivo juntamente com o curativo, onde a capacidade de proteção desse agrotóxico teve uma melhor influência no desempenho relacionado à cultura. E para finalizar a apresentação, eu vou falar sobre os piores resultados. No caso, como já foi dito, o nosso experimento foi separado em testemunha, preventivo, preventivo com curativo e curativo.
sendo no experimento com o preventivo aplicado somente o fungicida suporte e no curativo somente o fungicida Opera Ultra. No caso, os piores resultados foram somente preventivo e somente o curativo, em relação ao que foi melhor, né, o preventivo mais curativo, e a testemunha que não foi aplicado nada, né. No caso, o que pode ter acarretado a isso? A doença que ocorreu na nossa planta é uma doença que tem a sua fase de início e sua fase de fim. Então, quando foi aplicado um fungicida que tem as duas características, tanto preventivo quanto curativa, ele conseguiu controlar bem tanto no início quanto no fim. Enquanto quando foi aplicado somente no início, no caso preventivo com o suporte, e somente no fim, no caso com o curativo Opera Ultra, não obteve o mesmo resultado de controle. Concluindo assim que sempre o melhor método de prevenção, né, isso vai depender de cada doença, enfim, mas no nosso caso, sempre foi o preventivo mais curativo. E a gente finaliza assim o nosso trabalho. Obrigado pela atenção.